E você já ouviu falar sobre harmonização facial? Bem, apesar de, na maioria das vezes, a harmonização ser considerada um procedimento seguro, quando não é realizado por um profissional capacitado ou quando a técnica não é realizada corretamente, o sonho da melhoria estética pode acabar se tornando um pesadelo e pondo em risco aí a vida, né? O repórter Diego Araújo conversou com um especialista no assunto, tem dicas importantes, vamos conferir. A harmonização facial vem ganhando cada vez mais espaço. São procedimentos estéticos combinados que visam trazer uma harmonia do rosto. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o médico cirurgião bucomaxilofacial, Caio Uchoa. Doutor Caio, o que é a harmonização facial? Quais os tipos de procedimentos envolvidos? Olá. Bem, a harmonização facial é um conjunto de procedimentos, uma gama de procedimentos que vão desde preenchimentos de cunho mais simplório até procedimentos mais invasivos, como cirurgias na face que visam a harmonia no conjunto da face, certo? E existe uma idade mínima para se fazer essa harmonização? Assim, em teoria, os pacientes que buscam a harmonização facial são os pacientes do público, um público um pouco mais, a idade mais avançada, certo? Dos 40, 60 anos. Mas não necessariamente os pacientes mais jovens estão excluídos desse público-alvo. A gente pode ter um paciente mais jovem com assimetria de face, que a gente precisa fazer um preenchimento para regular corrigir essa desarmonia na face. Paciente jovem de 20 anos, por exemplo. Não necessariamente existe uma idade mínima para a gente iniciar esse tratamento. É bem amplo a faixa etária. E o que é que deve ser observado na hora de escolher um profissional para fazer esse tipo de procedimento ou esses procedimentos? Bem, a escolha do profissional ela tem que ser idealizada na formação desse profissional, certo? Esse profissional ele tem que ser, em teoria, um médico dermatologista, um cirurgião plástico, ou um cirurgião bucomaxilofacial, ou um cirurgião dentista que seja especialista em harmonização facial. Esses são os 4 profissionais eleitos para que tenham o cartel suficiente para agir nesse tipo de procedimentos. Quais os riscos que um procedimento estético, a harmonização facial, ela pode trazer quando realizado, executado por um profissional não habilitado? Assim, como a gente está se tratando de face, então assim, é mandatório o conhecimento anatômico da região. Então, assim, a escolha por um profissional que não seja especializado, não tenha experiência nesse ramo, pode acarretar alguns problemas pelo desconhecimento da anatomia da face, que pode ser uma necrose de um ápice nasal, pode ser uma hemorragia de uma artéria, de um vaso mais calibroso, em procedimentos cirúrgicos, como a lipoaspiração. Então, assim, ter o domínio da região anatômica que você está trabalhando é a base para fazer uma boa harmonização. Além de conhecimento de produto que você está utilizando ou técnica cirúrgica. Mas a anatomia é a base. São procedimentos caros? Não necessariamente. Quando a gente fala de harmonização facial, ela envolve um botox, que é um procedimento paciente jovem, que a gente tem que fazer um botox preventivo, então ele pode envolver só isso. Se for um paciente mais jovem, se for um paciente com uma maior idade, então ele vai envolver mais procedimentos. A gente pode somar vários tipos de preenchedores, somar algum procedimento cirúrgico e isso repercute no valor final. Uma harmonização é um procedimento que envolve, como eu falei, uma gama de procedimentos. Então, se você precisa de um botox, vai ser um valor X. Se você precisa de um conjunto de procedimentos, vai ser um valor um pouco maior. Então, para a gente encerrar, qual a mensagem que o senhor deixa para as pessoas que estão interessadas em fazer uma harmonização facial, um procedimento estético, até mesmo para melhorar a autoestima? Isso, essa questão da autoestima é bastante importante, porque a harmonização facial, ela melhora a nossa imagem, como a gente se olha no espelho, e isso repercute na nossa saúde, no nosso bem-estar. Mas a mensagem que eu deixo é
cautela na escolha dos profissionais que você elege para fazer o procedimento. Isso é o principal. É uma consulta inicial, uma avaliação do rosto do paciente, o que é que aquele paciente quer, precisa, suas queixas, para a gente também não ter um contraponto de você esperar um procedimento e não ficar satisfeito com o resultado. Então, assim, é importante alinhar profissional-paciente, uma construção dessa relação profissional-paciente para a gente poder finalizar o procedimento e ficar satisfeito, tanto o profissional como o paciente. Ok, doutor Caio, muito obrigado pelas informações. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito bem. Aliás, essa história de harmonização facial, esse povo que tem muito dinheiro e quer ficar bonito a todo custo, né? A natureza, às vezes, né, não é tão generosa. Você se acha feio, olha no espelho e acha feio. Tem dinheiro, aí quer ficar bonito à força. Minha gente, aí tem umas coisas que exageram, que ficam uma marmota, pior do que estava antes. Tem hora que eu não sei, a gente não sabe o que é a cara, o que é outra coisa, porque eu nunca vi um negócio desse, né? É um desmantelo, minha gente. Aí gasta dos tubos, tem muito dinheiro, né? Gasta tudo para ficar... Claro que, né? Tem uns que ali no início, mas depois começa a se empolgar, né? Faz 200 procedimentos desse aí, aí daqui a pouco está deformado. Pense num presépio.